Língua Portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 4, Aula 4. Olá! Sejam bem-vindos de volta. Declaração de amor, declaração do imposto de renda, declaração de república, declaração de residência. E hoje eu fiquei com a palavra declaração na cabeça. Acho que sei porque vocês também, não é? Vocês já ouviram falar nessas declarações? Declaração de amor. Antigamente era mais comum, mais romântico. Era o início de um namoro ou de um noivado. Hoje em dia vale até o WhatsApp, não é mesmo? Declaração de imposto de renda. Todo ano as pessoas precisam declarar o que receberam, calcular os impostos e pagar. Declaração de república. Esta é bem diferente, não é mesmo? É um ato político. O Brasil tinha um imperador. Os políticos e militares resolveram acabar com esse tipo de governo. Promulgaram a república. Promulgar significa fazer uma declaração, decretar. República é o sistema de governo que temos no Brasil. Antes era um imperador. Hoje temos a república. Vocês vão estudar isso nas aulas de história. A história do Brasil. Declaração de residência. É um documento. Mas existem declarações terríveis. Declaração de guerra. Um país declara guerra contra outro. O Brasil já declarou guerra, só uma vez. A Guerra do Paraguai. Guerra é uma coisa terrível. É uma briga entre os países. É terrível. Melhor ficarmos com a declaração de amor, não é mesmo? Ou com a nossa Declaração dos Direitos da Água. Vamos a ela? Correção do dever de casa. Essas fichas são muito boas. Elas nos ajudam a entender bem o texto, a pensar sobre ele, a entender o objetivo, a entender os detalhes. E quando a gente faz o dever de casa, a gente precisa ler e reler o texto várias vezes para encontrar as respostas. Não é verdade? Não tem a professora para ajudar e nem precisamos de qualquer ajuda. Basta a gente procurar. Ou pensar. Ou prestar atenção. E você? Você fez o seu dever de casa bem caprichado? Com atenção? Qual a mensagem principal do texto? O que você respondeu? Ah, muito bem! A principal mensagem do texto é a importância da água para a existência da vida na Terra. Muito boa resposta, bem escrita. Ela está no texto, logo no início, e está correta. A mensagem central da declaração é sobre a importância da água. Sem ela, a vida no planeta Terra fica ameaçada. B. Qual o objetivo do texto? O objetivo do texto é nos lembrar da importância da água. Professora, qual a diferença entre mensagem e objetivo? Parece que é igual. Boa pergunta, Beto. É parecido, mas não é igual. Mensagem: importância da água. Objetivo: lembrar as pessoas sobre a importância da água. Ainda não entendi. Para mim é a mesma coisa. Beto, suponha que eu chegue na sala de aula um dia e diga assim: nós acabamos de ler um livro sobre a água. O livro se chama Água Suja, Água Limpa. Vocês se lembram desse livro, não é mesmo? Ele fala do tratamento da água, mas também fala dos usos da água, da sua importância. E depois da explicação eu digo assim: hoje nós vamos redigir um texto sobre a importância da água. Como será esse texto? Vai ser uma declaração? Entendi, professora. E você? Você também entendeu? Dependendo do objetivo, teremos diferentes tipos de textos.
Se o objetivo é resumir ou informar, é um tipo. Se o objetivo é lembrar, sensibilizar, chamar a atenção, é outro tipo. Lembram-se de que a gente precisa pensar antes de escrever? O que? Para quem? Para quê? Como? Antes de escrever, precisamos pensar sobre essas questões. E ao responder, a gente decide como vai escrever. O tipo de texto, o gênero, tudo depende do nosso objetivo. É de quem vai ler. C. O texto tem autor? Quem é? Eu respondi assim: o texto não tem autor. Foi publicado pela Ciência Hoje das Crianças. Eu acho que esse texto foi escrito por um monte de gente. Cada um deu um palpite. Depois, eles escolheram as melhores frases. Mais ou menos, esse tipo de texto, em geral, é escrito por um grupo de pessoas. Alguma instituição que convida várias pessoas, elas ouvem as pessoas, escolhem as melhores ideias e no final alguém vai lá e redige. Essa é a versão final. Mas a força desse texto vem exatamente daí. Quanto mais pessoas estiverem de acordo com as ideias, mais o texto atinge o seu objetivo. Melhor ele comunica. Se a pessoa pensa assim: eu estou de acordo, eu poderia ter escrito essa frase, eu também penso assim. Tudo isso é sinal de que o texto pode atingir o seu objetivo. Lembrar, sensibilizar. D. Para que tipo de leitor foi escrito o texto? Esse texto foi escrito para estudantes. Perfeito, Beto. Este texto foi adaptado e escrito para estudantes. E você? Qual resposta você deu? O texto foi escrito para todo mundo. Está correto. Foi escrito para todos, para lembrar a todos. São duas respostas corretas. Uma se refere ao texto original, à declaração original. A resposta do Beto se refere ao texto que está em nosso livro. Para cada público existe uma versão. O texto tem 10 itens. Em quantas partes eles estão organizados? Quais são essas partes? De que elas tratam? Para responder esta pergunta, nós precisamos ler o texto todo. Para facilitar, vamos ver primeiro o item J. J. Faça um esquema das ideias principais do texto. Vamos fazer um quadro para facilitar? A gente vai conversando para identificar as ideias. Depois a gente organiza. A gente lê cada item e identifica a ideia principal, certo? Item, ideia principal. Vamos usar esse quadro. Eu vou preencher. Item 1. Este item nós já conhecemos. Qual é a ideia principal, Alfa? A água é parte da natureza. Item, ideia principal. 1. Água, parte da natureza. Item 2. Beto, qual é a ideia principal? Essencial. Água é essencial para a vida. Item, ideia principal. 1. Água, parte da natureza. 2. Água, essencial. Item 3. O que é importante aqui? Isso mesmo, rara, difícil de encontrar. Item, ideia principal. 1. Água, parte da natureza. 2. Água, essencial. 3. Água, rara, difícil de encontrar. Item 4. Beto, qual a ideia principal? Ciclo da água. Começa nos mares. Preservar. Preservar os mares. Item. Ideia principal. 1. Água, parte da natureza. 2. Água, essencial. 3. Água, rara, difícil de encontrar. 4. Água, preservar os mares. Item 5. O que aprendemos aqui, Alfa? Proteger para as gerações futuras. Item.
Ideia principal. 1. Água, parte da natureza. 2. Água, essencial. 3. Água, rara, difícil de encontrar. 4. Água, preservar os mares. 5. Água, proteger para gerações futuras. Vocês notaram alguma coisa até aqui? É tudo igual? Observem, os 3 primeiros itens falam da água. É parte da natureza, é essencial, é difícil de encontrar. Os itens 4 e 5 falam de ações. Preservar, proteger. Vamos ver como fica o resto? Item 6. E aqui, o que o texto está dizendo? Isso mesmo, é rara e cara. 1. Água, parte da natureza. 2. Água, essencial. 3. Água, rara, difícil de encontrar. 4. Água, preservar os mares. 5. Água, proteger para gerações futuras. 6. Água, é rara e cara. Eu coloquei em vermelho o que fala da água. Os itens que falam de cuidados eu deixei como estava. Item 7. Alfa, qual é a ideia principal? Cuidar, não desperdiçar, não sujar. E eu vou escrever em vermelho ou preto? Preto é cuidado. 1. Água, parte da natureza. 2. Água, essencial. 3. Água, rara, difícil de encontrar. 4. Água, preservar os mares. 5. Água, proteger para gerações futuras. 6. Água, é rara e cara. 7. Água, cuidar, não poluir, não desperdiçar. Estão vendo que já estamos organizando o nosso texto? Item 8. Beto, e esse item? O que você tem a me dizer? Países devem cuidar, devem ter leis. 1. Água, parte da natureza. 2. Água, essencial. 3. Água, rara, difícil de encontrar. 4. Água, preservar os mares. 5. Água, proteger para gerações futuras. 6. Água, é rara e cara. 7. Água, cuidar, não poluir, não desperdiçar. 8. Água, países devem cuidar, leis. Item 9. E você, o que me diz? Qual é a ideia principal aqui? Isso mesmo. Vamos registrar? Vamos escrever assim: uso, pode usar, mas precisa proteger. 1. Água, parte da natureza. 2. Água, essencial. 3. Água, rara, difícil de encontrar. 4. Água, preservar os mares. 5. Água, proteger para gerações futuras. 6. Água, é rara e cara. 7. Água, cuidar, não poluir, não desperdiçar. 8. Água, países devem cuidar, leis. 9. Água, uso, pode usar, mas precisa proteger. Vocês observaram que é a primeira vez que dizem que pode usar? Item 10. Essa eu mesma vou responder. Usar com solidariedade. Vamos anotar. 1. Água, parte da natureza. 2. Água, essencial. 3. Água, rara, difícil de encontrar. 4. Água, preservar os mares. 5. Água, proteger para gerações futuras. 6. Água, é rara e cara. 7.
água, cuidar, não poluir, não desperdiçar. 8. Água, países devem cuidar, leis. 9. Água, uso, pode usar, mas precisa proteger. 10. Água, uso, usar com solidariedade. Observem que já podemos separar esses dois itens com outra cor. Agora precisamos decidir quais são as ideias principais. Uma ideia: a importância da água. São os itens em vermelho. Importância da água. Esses itens em preto, o que eles dizem? O que eles têm em comum? Isso mesmo, falam de cuidar, prevenir. E esses itens em azul? Pode usar, mas precisa usar com solidariedade. Usar com solidariedade. E assim podemos responder nossas perguntas e entendermos melhor o texto. Ideias principais do texto: importância, cuidado, uso. Viram como o texto está organizado? Deu para entender bem o que é uma declaração? Como apresentar os argumentos? Mostra a importância, diz por que e como cuidar. Diz que pode usar, mas precisa dividir com todos. Fluência de leitura. Hoje nós vamos terminar nossa leitura. Nós já aprendemos muito sobre água limpa e água suja, como tratar e o que causa sujeira, não é? Na última aula nós lemos sobre o esgoto, como a água vai da nossa pia até os rios. Tem redes de esgoto que levam o esgoto até o mar ou até a uma estação de tratamento. Hoje nós vamos ver uma outra fonte de ameaça à água: a poluição causada pelas fábricas, pela indústria. Vamos começar nossa leitura? E prestem bem atenção no texto, nas ilustrações, mas prestem atenção também na forma como eu leio. Já os riscos da poluição causada pelas indústrias são outros e são enormes. Muitas indústrias usam metais como chumbo e mercúrio em suas atividades. Se forem jogados no ambiente, esses metais tornam-se muito perigosos para a vida animal e para a sociedade. É que eles se acumulam no corpo e são transmitidos de um animal para outro durante a alimentação. Por isso, se o peixe que comemos foi contaminado por mercúrio jogado no rio ou no mar, esse mercúrio vai parar dentro da gente. As indústrias são responsáveis por cerca de 20% do uso mundial da água. Já imaginou a quantidade de esgoto que isso gera? Por isso, não importa se for um esgoto pequeno ou contínuo jogado nos rios e mares ao longo do tempo, ou se for uma tragédia de vazamento de substâncias químicas nessas águas, os danos podem ser graves à nossa saúde e ao meio ambiente. A poluição das águas pela agricultura acontece principalmente por causa do uso de pesticidas e fertilizantes. Os pesticidas são usados para combater as pragas que podem ameaçar as plantações. Já os fertilizantes são utilizados para aumentar os nutrientes do solo e a produção das plantações. Mas eles contêm muitas substâncias químicas. Algumas delas podem prejudicar muito os seres humanos. Em grandes quantidades, elas podem causar doenças e até levar à morte.
Quando são jogadas em grandes quantidades nos rios, lagos e mares, essas substâncias podem causar um crescimento excessivo de algas. Você já viu algo assim? Uma lagoa amanhecer cheia de algas de uma hora para outra? Não é um acaso da natureza, é obra da poluição. Sabe como se chama esse crescimento excessivo de algas? Eutrofização. O nome é complicado e suas consequências são mais complicadas ainda. Esse processo pode prejudicar o abastecimento de água em uma região e, claro, ameaçar os animais que vivem nessa lagoa, nesse rio ou nesse mar. Mas como as algas podem ameaçar os outros seres que vivem nesses ambientes? É que elas produzem algumas substâncias que podem causar a morte de peixes e outros animais aquáticos. Mas as algas não são o único problema. Elas são apenas um aviso. Onde há muita alga, é quase certo que muitas substâncias químicas podem contaminar a água e os peixes. Mas antes que você ache que tudo está perdido, há boas notícias. Em alguns lugares já existem tecnologias para o chamado reuso da água. Isso mesmo, estamos falando de usar a água de novo. São formas de tratamento de resíduos das casas e das indústrias que permitem usar novamente a água. Dependendo de como essa água será reusada, será preciso aumentar o número de fases de tratamento. Aqui no Brasil, algumas cidades já estão usando as técnicas de reuso da água em vez de aumentarem a rede de esgotos. O esgoto doméstico normalmente é reusado em situações em que a água não precisa ser da mesma qualidade da água potável. Nesses casos, a água pode servir para molhar plantas de jardins em parques, quintais de casas, faixas de rodovias, campos de golfe e até jardins de praças e cemitérios. Quer ver outra utilidade nas cidades? A água de reuso pode ser usada pelos bombeiros para apagar incêndios. Ou pode ser usada por aquele seu vizinho que insiste em lavar o carro todo final de semana. E também pelo serviço de limpeza das cidades para lavar ruas, praças. E ainda pode ser usada para abastecer as descargas de banheiros públicos e de muitos prédios também. Em algumas cidades, há prédios que colocam lá na entrada uma plaquinha indicando: aqui utilizamos água de reuso. A placa faz propaganda do bom exemplo. Mas é importante saber que o abastecimento público com essa água de reuso só deve acontecer em lugares onde realmente a falta de água é preocupante e quando essa tecnologia parece ser a única solução. Além disso, é fundamental que os cuidados com o esgoto sejam maiores e o tratamento deve ir até o nível mais completo. A água de reuso também tem utilidade nas indústrias. Ela pode ser usada para alimentar grandes fornos que precisam de vapor. Ou pode ser usada para fazer gelo, mas só para refrigerar, não é para colocar esse gelo no copo de suco.
Na agricultura, a água de reuso pode irrigar plantações, plantas ornamentais, grama. Agora é hora de usar a imaginação. Como será que os astronautas, por exemplo, cuidam de seu esgoto? Será que eles conseguem reutilizá-lo? Esse é um grande desafio. E a partir desse tipo de desafio, os cientistas desenvolvem novas tecnologias que podem ajudar toda a população. Conhecer e desenvolver novas técnicas é importante para reduzirmos os danos causados ao meio ambiente. Afinal, se a população continua crescendo no mundo, o esgoto produzido por ela cresce também, certo? E o volume de água que precisamos também. Usar a água em casa sem desperdiçar já é um começo. Mas a ciência também faz sua parte, buscando tecnologias cada vez mais avançadas para melhorar o tratamento do esgoto e das técnicas de reuso. Tcharam! Pronto! Agora você já conhece toda a mágica por trás dos caminhos que a água percorre da torneira para o esgoto e do esgoto para a torneira. Quando você abrir de novo a torneira de casa ou der a descarga no vaso sanitário, certamente vai se lembrar desta história. O livro Água Limpa, Água Suja faz parte da coleção de Geografia Cuidando do Planeta. Ele mostra como a água que sai das nascentes e dos rios chega limpa às nossas casas e como a água que usamos é descartada no ambiente depois de passar por um tratamento. Resumo da aula. O que nós aprendemos hoje? A organizar ideias. Ler um texto procurando identificar a sua estrutura, a sua organização. Nem sempre as ideias aparecem em ordem, mas se temos ordem na cabeça, a gente consegue identificar e assim fica mais fácil entender o que é essencial. Ideias principais do texto: importância, cuidado, uso. E esse assunto da água é muito importante, é essencial para a nossa vida e a vida do planeta. Nós precisamos estudar e entender muito bem tudo que diz respeito à água. E por falar em água, vamos tomar um gole? Eu fiquei até com sede. A água é essencial para a vida. Bebam muita água, água limpa. Até a próxima!